cada vez mais egoístas, falando de uma forma mais direta, estão cada vez mais egocêntricas. Nós estamos chegando nos últimos dias, e assim como a Bíblia diz, 2 Timóteo capítulo 3, os homens estão, no final nos últimos dias, os homens serão amantes de si próprios, amantes de si mesmos. Eu quero ler com vocês, não precisa abrir, eu vou ler aqui, você pode, se você quiser anotar em algum lugar. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Beleza. 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 5, diz a palavra de Deus: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afaste-se. Olha o que a Bíblia diz, o tipo de característica de um espírito que vai querer tomar conta dos homens, e nós precisamos tomar cuidado com isso, porque eu não sei você, talvez você não, mas tem algumas coisas que fala aqui que eu sou tentado nos dias de hoje a agir assim. Eu não sei se você passa por algumas, talvez eu preciso ser um pouco mais aperfeiçoado, que eu tenho tanto defeito e reconheço isso, mas sabe, tem muita coisa que fala nessa passagem que eu preciso ser aperfeiçoado, porque eu sou muito tentado em algumas coisas que está aqui. Eu quero ler de novo, 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 5, Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos muito trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Sabe, irmãos, é uma preocupação que nós temos que ter com a nossa conduta nesses últimos dias, porque é um espírito que vai estar rondando você, me rondando a igreja. Como é fácil, você olha para o mundo aí, é cada um por si, Deus por todos. Se eu não fizer para mim, quem que vai fazer? Se eu não me preocupar com as minhas coisas, quem que vai se preocupar? Se eu não correr atrás das minhas coisas, quem que vai correr? Eu não estou falando no sentido que você não tem que trabalhar para correr, então eu vou ficar de boa. Não, você tem que trabalhar, corre atrás das suas coisas. Mas no sentido da palavra de ser egoísta, ser amante de si próprio, não amar ao próximo, não ajudar aquele que está no caminho, não ter misericórdia daqueles cujos quais precisam de um braço, de uma mão, não ser amigo, como diz aqui no final, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, dá um sorriso para ela se você não deu, talvez você já tenha dado. Fala com toda a convicção assim para ela: meu irmão, se eu for dessa forma que a Bíblia falou aqui, se afaste de mim. É o que a Bíblia fala. Destes afaste-se. Sabe, meu irmão, o melhor de Deus, as melhores oportunidades de Deus, estão nas pessoas. As melhores oportunidades que Deus vai colocar na sua frente estão em pessoas. Sempre vai ser assim. Na Bíblia foi assim. As melhores oportunidades de Deus veio em forma de pessoas. Sempre Deus vai colocar pessoas no nosso caminho.
que nós vamos ter oportunidade ou de ajudarmos, ou de edificar o reino de alguma maneira, ou de sermos edificados através da vida de alguma pessoa, de alguém específico. Sabe, o problema é que quanto mais egocêntricos e egoístas nós nos tornamos, existe uma maior chance de sermos julgados conforme a nossa justiça. Quanto mais amantes de si próprios, mais chance nós temos de sermos julgados conforme a nossa justiça. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64, verso 6. Esperar mais um pouquinho que tem alguns irmãos abrindo. Isaías capítulo 64, verso 6 diz a palavra de Deus: mas todos nós somos como o imundo. Eu acho que está com um pouquinho de microfonia aqui. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Fala para a pessoa que está do seu lado aí de novo. Fala: sua justiça não presta, é como trapo de imundícia, não é conforme a justiça de Deus. Quantos gostariam de ser julgados conforme a justiça de Deus aqui? Levanta a mão. Amém. Eu vou falar sobre a justiça de Deus então. Nessa noite eu acho que a gente vai entender um pouquinho melhor o que significa a justiça de Deus. Sabe, irmãos, Deus, o nosso Pai, Ele é um Deus justo e bom, e a justiça dEle não tem nada a ver com a nossa justiça. Talvez se nós olharmos, a Bíblia fala que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Quando a gente fala uma pergunta assim, mas puxa vida, eu vou ser julgado conforme a justiça de Deus, eu falo para você com toda certeza, é muito melhor ser julgado pela justiça de Deus do que pela justiça que você acha que é certa. Sabe por quê? Porque você dá a régua para Deus. Sabe qual foi a justiça de Deus? O resultado da justiça de Deus, a evidência da justiça de Deus é o amor. A evidência da justiça de Deus é o amor. O que você merecia? Vamos lá. Morrer, morte, se lascar todo. E qual que foi a justiça de Deus? Deus é justo. O que Ele derrama como justiça? Amor, graça, liberdade, acolhimento. Deus libera amor. Então, você sempre vai dar a régua para Deus dentro da justiça que você conhece. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos diminuir de nós mesmos para que Ele cresça. Por isso que não tem que haver mais nada da gente, tudo dele. Porque de acordo com a nossa justiça, nós oramos isso no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas. Vamos lá, gente, vocês estão tímidos, estão com fome? A maioria não levantou a mão, falou que estava de barriga cheia aqui. O Fernandinho está de barriga cheia e é evidente disso. É uma evidência. Sabe? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, logo, se você não perdoa os seus devedores, o que acontece? Vamos lá, Mateus, o que acontece? Você sabia fazer essa conta com maçã, né? Se você não perdoa, meu irmão, você não é perdoado. Perdoa, a oração, Jesus, oração modelo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. Então a gente está orando assim: Senhor, me perdoa, porque eu tenho perdoado. Em outras palavras, se a gente for agir dentro de um princípio: Senhor, seja meu suporte, porque eu tenho sido suporte para as outras pessoas. Senhor, derrama a sua justiça sobre mim com amor, porque tem gente que às vezes eu tenho vontade de matar, mas eu me recolho à minha insignificância de ser humano, e eu perdoo, e engulo um sapo, e beleza, porque eu sou pior do que essa pessoa.
Abra sua Bíblia, vai um pouquinho mais para frente de Isaías aí em Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, do verso 36 ao verso 38, olha o que Jesus diz: sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e dar-se-vos-á, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, matou a charada. Senhor, eu quero receber da sua graça. Senhor, eu quero a sua graça, derrama a sua graça, eu quero ter o conhecimento, a evidência da sua graça na minha vida, porque o Senhor é um Deus gracioso, e a gente vem aqui no culto e levanta a mão, e canta a música do Betão, gracioso, e fala: Deus, olha, derrama a sua graça, e Deus fala: tá bom, vou derramar minha graça sobre você. E aí, aparece alguém no seu caminho, que às vezes é uma pedra no sapato. E aí é como se Deus arrumasse o óculos dele e os holofotes de Deus está em você, assim: opa, agora estende a graça. Ah, Deus, mas esse aqui não dá não, esse não tem jeito. Aí Deus: é? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: é, meu irmão. Com a mesma medida que medir, nós seremos medidos. Como tem sido a nossa conduta para com o próximo? Hoje é dia de Santa Ceia, eu quero falar sobre relacionamento, comunhão. Como tem sido nosso relacionamento com o próximo? Eu não estou falando com o próximo só aqui na igreja, não. Que é fácil amar as pessoas que a gente ama e tal, que está com a gente sempre. Não é só nesse âmbito, nessa atmosfera do corpo de Cristo. A maior oportunidade para atrair a justiça genuína de Deus está na vida das pessoas. Sabe, meu irmão, quero te contar uma experiência, enquanto eu estava fazendo esse esboço. Tem um rapaz, que ele direto vai na minha casa pedir coisa para comer. Um tempo atrás eu até conversei com ele, porque ele estava indo de manhã, de tarde, pedindo dinheiro, pedindo muita coisa. Aí eu falei: amigo, eu vou ter que arrumar um segundo emprego. Maneira aí, porque senão eu tenho que arrumar um outro emprego. Mas continua ajudando esse cara aí. O interessante, como Deus faz as coisas, né? Ontem eu e a Sara teve um dia meio cheio, assim, de compromissos e tal. E aí a gente chegou um pouco tarde em casa, eu fui estudar, já tinha mais ou menos, sabia que eu ia falar mais ou menos sobre amar o próximo, a justiça de Deus, a justiça do amor, que é a justiça de Deus. E aí, cara, tarde da noite, quem bate em casa pedindo alguma coisa? O carinha lá. E o impressionante é que toda semana ele também vai fazer uma cirurgia na vista. Toda semana: preciso de R$2 aí, chefe, que eu estou precisando fazer uma cirurgia na vista e tal. Tá bom, amigo, mas essa cirurgia que nunca sai e tal? Não, é que teve um problema e tal, não sei o que, mas tá bom. É impressionante como Deus às vezes quer nos pegar no contrapé. Porque eu estava muito focado assim, eu falei: eu preciso terminar isso aqui, eu vou pregar amanhã, eu tenho algo na minha mente, mas eu quero fazer um esboço sobre isso, para mim não sair da linha de raciocínio. E na hora que bateu, ele bate palma lá, não aperta a campainha, ele bate palma. Aí quando bateu, eu já até conheço a palma daquele cara lá. Aí estava tudo escuro em casa, porque a Sara estava fazendo os neném dormir. O Davi já estava capotado já, a Sara estava fazendo a Maria dormir. Automaticamente, o que passou na minha cabeça? Tudo escuro em casa. Preciso terminar isso aqui. E aí eu fiquei naquela, né? Aí deu aqueles 15 segundos que você tem de lucidez de vez em quando.
Aí eu lembrei daquela parábola do amigo que vai de noite e bate na porta. E cara, eu fui sacudido por Deus. É como se eu tivesse ouvido de Deus ontem de noite. Que bonito, hein? Você já prestou atenção no esboço que você está fazendo aí? Aí eu coloquei a camiseta lá rapidão, que estava sem camisa. Aí fui lá fora, ele já estava saindo. Aí, ô meu amigo, tal, não sei o quê, eu preciso da cirurgia e tal. Ô amigo, de novo cirurgia? Não sai cirurgia, vô? Não, tal, não sei o quê, eu preciso de um leite também. Aí trouxe o leite. Ó, se você tiver mais um açúcar também, ô, calma aí, calma. Tá aqui, ó, trocado, tá. Mas sabe, irmãos, como Deus coloca oportunidades na nossa frente, às vezes por causa da pressa, por causa das preocupações, as oportunidades passam assim, ó. E o holofote de Deus, nessa hora, não estava no cara que estava pedindo dinheiro lá na minha porta. Eu me senti com vergonha, na verdade. Eu fiquei com vergonha de Deus. Porque daí depois eu dei o leite lá para ele e tal, voltei lá para dentro, aí eu voltei para fazer o esboço. E aí eu comecei a escrever sobre comunhão e ajuda o próximo. E mais para frente eu vou falar aqui sobre amar até o inimigo. Mas eu estava bem nessa parte, você tem que amar até o seu inimigo. E eu falei, caramba, o cara nem é meu inimigo e eu estava querendo dar um Pelé nele. Estava querendo fingir que não tinha ninguém em casa. Eu sei que não deve ser só eu que já fingiu que não está em casa, mas eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas sabe, que vergonha que deu. Porque a cada dia que passa, eu comecei falando isso daqui. Como nós temos que lutar para não ser amantes de nós mesmos. Para não sermos amantes de nós mesmos. Porque nós achamos que sempre o nosso é mais importante. O meu compromisso é mais importante. Não, o meu a fazer é mais importante. Não, mas a minha tarefa, minha obrigação é mais importante. Você não entende o grau de gravidade aqui da minha tarefa. Então é muito mais importante. Então não, o próximo tem que entender. O próximo que tem que discernir. O próximo não, porque você não entende. Mas quanto de nós, quanto de graça que existe em nós estendemos para o próximo? Estou falando, irmão, que a gente tem que ser besta de todo mundo, não. Porque às vezes as pessoas acham que, então, poxa, eu tenho que ser besta e tal. Que nem eu dei exemplo desse cara aí. Estava indo toda hora em casa, toda hora. Não tem problema, a gente sempre ajuda, a Sara ajuda lá. Toda a cirurgia que não sai, beleza, tranquilo, vida que segue. Mas, poxa, não é ser besta, não é isso. Dei um break lá, quando veio, amigão, eu vou ter que arrumar Július, cara. 2 empregos, e aí não dá, meu. Você quer que eu te ajude a arrumar um emprego? É mais fácil do que eu ir para outro. Não, aqui eu não consigo trabalhar por causa da visão. Mas sabe, irmãos, não é ser besta, mas é ser bondoso. É ser misericordioso. É estender a bondade, aquilo que temos recebido de Deus, aquilo que temos experimentado de Deus. Alguém aqui, talvez, eu creio que se tiver alguém aqui, pode ser por falta de discernimento, mas assim, eu enxergo que Deus não é bom comigo. Tem alguém no nosso meio que acha isso? Deus não é bom comigo, Deus sabe, Ele me esqueceu lá, tem coisa mais importante para fazer, então Deus está lá fazendo as coisas mais importantes dele. Deus tem sido bom para conosco. Então a oportunidade da justiça, a maior oportunidade para atrair a justiça genuína de Deus, e a justiça de Deus é o amor, a justiça de Deus é o amor, estão nas pessoas. E não é só nas pessoas da igreja. Fala para outra pessoa que está do outro lado aí de você. Fala assim, meu irmão, a maior oportunidade de atrair a justiça de Deus para a sua vida estão nos seus inimigos, nos chatos, nos que fazem piada sem graça nenhuma, nos inconvenientes, nos ingratos, nos que te devem
nos feios, nos que te irritam, em todos. Até nos feios, pastor, até nos feios. Se você tiver curiosidade na sua casa de ler Gênesis capítulo 13, está falando de uma situação que ocorreu na jornada de Ló e Abraão. Eu vou contextualizar aqui, sintetizar, porque essa história toda, se você for ler, vai do 13 até o 19, mais ou menos, se eu não me engano. Sabe, meu irmão, Gênesis capítulo 13, Abraão tinha muitos pastores que pastoreavam os gados de Abraão. E Ló, sobrinho de Abraão, andava com Abraão e começou a crescer em bens, em servos, por causa da cobertura de Abraão sobre ele. E aí, os pastores de Ló começaram a contender, começaram a brigar com os pastores de Abraão. E em determinado momento em Gênesis capítulo 13, você vai ver uma parte que chega num ponto, aonde Abraão chega e fala, olha cara, tá difícil, não tá dando para viver junto. Meu, faz o seguinte, escolhe para onde você quiser ir, para onde você quiser. Mas poxa, como assim? Não, para onde você quiser, aonde você escolher, está escolhido e eu vou para o outro lado. E tranquilo. Mas se você ler todo o contexto, você vai ver a burrada que Ló fez. Porque na verdade, a atitude de Ló tinha que ser assim, não, Abraão, peraí, os meus pastores têm que abaixar a bola aqui, calma aí cara, tudo que eu tenho veio através de você. Tudo que eu conquistei até hoje veio através de você. Se não fosse por sua causa, cara, então que é isso? Eu posso deixar que eu vou resolver isso daí? Não. O que Ló faz? Ló fala, tá bom, viu lá as Campinas, além de Jordão, Sodoma e Gomorra, que era muito mais avançado, e fala, eu quero ir para lá. E Abraão fala, tá bom. Aí se você continua lendo no decorrer da história, no próximo capítulo, em Gênesis 14, Ló é preso na terra que ele próprio escolheu, todos os seus bens são confiscados, e chuta quem vai salvar Ló? Abraão. Irmãos, cá para nós, vamos abrir o jogo aqui. Se fosse eu e você na situação de Abraão, provavelmente nós falaremos, está vendo, bem feito, ingrato, viu, que ser sem vergonha, aí justiça de Deus veio que nem um raio, aí Deus é justo, tá vendo? E aí a gente usa a justiça de Deus ainda de uma forma, tá vendo, olha lá, miserável, agora está comendo do pão que merece isso daí, tá vendo? Deixa se rastejar, tá nos meus pés, aí vem e tal, e ainda é capaz, se a gente estivesse no lugar de Abraão, e Ló viesse pedir desculpa, a gente fala assim, isso daí é porque ele perdeu tudo, isso daí é interesseiro, não aprendeu. Abraão manda um exército, separa um exército, manda homens lá, livra Jó, pega os bens, Ló, pega todos os bens de Ló de novo, e Ló volta a andar com Abraão? Chuta aí. Não. Ló continua lá em Sodoma e Gomorra. E Abraão continua com o coração aberto para ele. É estender a graça para o próximo. Ame as pessoas. Ame os relacionamentos. Há um tempo atrás, um tempão assim, relativamente falando, eu ministrei aqui e falei sobre oportunidade, as oportunidades de Deus. Eu dei um exemplo, eu não sei quem já ouviu falar, talvez os de 25 para cima aí já ouviu falar, ainda tem hoje, mas é muito pouco, é uma locadora chamada Blockbuster. Tem uma locadora muito,
já foi uma potência mundial nessa segmento audiovisual, né, de locação e tal. Foi uma potência. Um dia, eu não me recordo agora o nome do jovem, mas chegou um jovem, marcou uma reunião com os diretores da Blockbuster, e esse jovem apresentou um projeto para fazer uma parceria com a Blockbuster. E falou assim, olha, eu tenho uma ideia de não mais ficar alugando. As pessoas querem cada vez mais comodidade. Eu tenho a ideia de criar uma plataforma onde as pessoas consigam pagar uma mensalidade ou alugar e assistir na casa ali, já fica disponível. Sabe o que os diretores da Blockbuster falou? Cara, você é louco. Você é louco, velho. Isso daí não vai dar certo. Ele, não, cara, vai dar certo. Olha, eu já tenho todo um plano, tal. Esse jovem era um programador. Ele falou, eu já tenho tudo, tá, vai dar certo, tal. E fecharam a porta para esse jovem. Esse jovem foi o criador de algo que você conhece muito bem. É uma empresa chamada Netflix. Quem tem Netflix aqui? Levanta a mão. Fica com a mão levantada, mais alto que você puder. Se você não tem Netflix, fica olhando para essas pessoas que tem Netflix aí, com a mão levantada. Isso aí. Aproveita a palavra que é ser bondoso com o próximo. Netflix. Pode abaixar a mão que aqueles que não têm já viram que você tem. Sabe qual foi a empresa que quebrou a Blockbuster? Netflix. Netflix revolucionou. E o engraçado é que depois de um tempo a Blockbuster tentou fazer uma parceria, não deu certo, ele já tinha toda uma plataforma. Mas a oportunidade estão nas pessoas. A oportunidade estão nas pessoas. Essa história que eu contei que está na Bíblia aí, de Gênesis 13 ao 19. Quem experimentou mais de Deus, Abraão ou Ló? Abraão. Abraão experimentou mais de Deus. Quem não teve falta nenhuma na sua vida, foi Abraão ou Ló? Abraão. Agora o interessante é que Abraão não ficava chateadinho com o irmão. Abraão não tinha mimimi. Não tinha, ai, tá vendo o que ele fez aí, ó, que chato, ele é muito ruim, e fazia contenda, pegava os, tá vendo, porque ele, não, aquele lá, ó, não é boa pessoa não, olha o que ele fez e tal comigo. Não, Abraão era poucas ideias. Cara, ó, assim, não tá dando, você quer sair? Ah, não, então eu vou pro outro lado, tá bom. Ló precisou, Abraão vai, ajuda Ló. A oportunidade está nas pessoas, estão nas pessoas as oportunidades. Ele entendia que Deus o amava, mesmo sem ele merecer. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, você acha que você merece o amor de Deus? Fala para ele aí de novo, sabe de nada, inocente. Não, pastor, porque olha, eu sou tão bonzinho assim, eu sou honesto. Não, pastor, mas assim, eu nunca nem briguei na minha vida. Então assim, sabe, eu sou muito bom. Vamos dar uma salva de palmas para os bons que estão nesse lugar? Você pode fazer isso? Amém. Se tem alguém que é tão bom nesse ponto aqui, sinta-se aplaudido aqui. Abra sua Bíblia aí, vai um pouco mais para frente em Efésios. Abraão, a única coisa que ele fez foi estender a graça. Estendeu a graça. Ah, mas Ló é um safado. Ah, mas eu vou estender a graça. Tudo bem. Efésios capítulo 2. Eu quero ler junto com você. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 5, diz a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em vossos pecados e delitos,
em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o qual nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então nós não merecíamos nada, nós somos agraciados pelo dom da vida. Estenda a graça para a pessoa que está do seu lado, estenda a graça para aquele que está no seu caminho, estenda a graça. Parábola do bom samaritano, todo mundo conhece, eu acho aqui. Bom samaritano, passa um fariseu lá, passa um sacerdote, olha, e passa de longe, passa de largo, e passa um judeu, passa de largo, e aí passa um samaritano, não tinha nada a ver com a história, olha o cara todo lascado lá no chão, quebraram ele no pau, aí eu falei, tá lascado, bota o cara no, sei lá, deve ter colocado no carrinho, carregou no ombro, sei lá, levou, tratou do cara tal, estava no caminho, não era um amigo da igreja, não era um familiar, não, passou e está lascado, vem, vou te ajudar aqui. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, quantos lascados passam na sua frente no dia a dia aí? O ruim é aquela aí, pastor, quem está lascado sou eu. Sabe, irmãos, Deus estende a justiça sobre o homem através do amor. Deus estende a sua justiça sobre o homem através do amor. Ele tem todos os motivos para nos fulminar agora, se Ele quisesse. Ele tem todos os motivos para nos fulminar agorinha, se Ele quisesse. Mas Ele estende o seu amor. E a gente fica bolado com os irmãos. A gente fica chateadinho. A gente fica, não fala mais comigo. Não estou falando com você. Sabe? Para com isso, ame as pessoas. Larga a mão de ser crianção. Larga a mão de ser chato. Para de ser mimimi. Não fiz, sabe que eu estou chateado, assim, você não sabe quanto que eu fiz para essa pessoa, e ela me decepciona, porque assim, eu sou tão bom para fulano de tal, Deus é bom para você, e você decepciona Deus um monte de vezes. Se Deus fosse agir da mesma forma com você, comigo, se Deus fosse agir comigo da mesma forma, às vezes que no decorrer da minha vida eu tratei pessoas, eu estava lascado, estava todo lascado. Não merecia nada, nós não merecíamos nada, mas Ele nos deu tudo. A oportunidade está nas pessoas. A oportunidade está nas pessoas. Ame os seus relacionamentos. Ame a sua célula. Ame as suas células. Tem alguém da sua célula perto de você aí? Dá um chacoalhão nessa pessoa aí e fala, você tem que me amar, rapaz. E eu também. Ame as pessoas, se divirta com as pessoas, se divirta. Pastor, mas minha célula não está tão legal assim, minha célula está chata também, eu não gosto muito da minha célula porque a minha célula é chata porque você está lá. Deixa de ser chato. Pastor, mas minha célula não faz nada, então agiliza, pega a célula, manda no zap, o que vocês acham da gente ir no cinema essa semana que vem? Vamos num parque, vamos comer alguma coisa, vamos sair, vamos viajar, vamos pro raio que o parta, mas vamos fazer alguma coisa. Movimenta. Mas você percebe que até nessas horas, às vezes a gente fica assim, não, o líder não marca, o outro não marcou, o fulano não fez. E o que nós fazemos? Acertou, não sei quem falou aí, mas... Movimenta. Dá um chacoalhão de novo aí no irmão assim, faz movimenta.
Vai no cinema com as pessoas que você conhece. Eu não sei quem gosta, que é que eu gosto muito de filme. Eu e a Sara gostamos muito de filme. Não vou tanto quanto que eu gostaria, agora com 2 crianças pequenas e uma mamando ainda. Mas sabe, eu quero comer uma coisa diferente. Chama o pessoal da cela, vamos numa churrascaria, vai numa churrascaria. Mas pastor, eu não tenho dinheiro para ir na churrascaria. Tem um espetinho aqui, ó, do outro lado da rua ali, que é gostoso pra caramba. Gibas Grill, a gente chama. Eu chamo de Gibas Grill. Às vezes eu tô aqui de semana para resolver as coisas do curso caminho, não dá para ir no rodízio, vou no Gibas Grill aqui, ó. É um carrinho, fica do outro lado da rua, um pouco mais para direita aqui. Mas não dá para mim ir no rodízio, então vai no Gibas Grill aqui, ó. R$4 o espetinho, ó. Bom, é bom o espetinho lá. Mas se envolva com as pessoas. Seja uma pessoa sociável, sabe? Se não fizer do meu jeito, eu não quero. Se não for dessa, sabe? Tipo o Kiko, vai ser do meu jeito, senão eu levo a bola para minha casa que é minha. Poxa vida, meu. Deus estende a justiça dele através do amor. O que nos resta é estender a justiça também. Faz o que você não gosta às vezes, de vez em quando. Puxa, porque sempre tem que ser o que a gente gosta. Mas poxa, mas eu não gosto de ir no cinema. Pô, mas tem alguém que gosta da cela? Vamos aí, um dia, vamos aí. Mas estar junto. Fazer parte do corpo. Se alegrar junto. Chorar junto também. Nosso tempo difícil, a Bíblia fala isso. Se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Poxa vida, tem alguém passando um perrengue, perdeu alguém, não sei. Tantas dificuldades a gente passa aí na nossa vida. Mas se envolva com as pessoas. Se envolva com as pessoas. O mundo está prestes a explodir. Porque ninguém mais se importa com as pessoas. Sabe, meus irmãos, nós como igreja precisamos abrir os nossos olhos para isso, porque está chegando um ponto de pessoas do mundo. Essa semana eu ouvi isso no meu serviço, um gerente, colega meu lá de trabalho, que não está nem aí para a igreja, não sei o que, mas uma pessoa do mundo falando assim, olha, as pessoas não se importam mais, né? As pessoas, está chegando num ponto que as pessoas não se importam mais. O problema é que alguns costumes, algumas coisas que vão mudando no mundo, nós queremos trazer para a igreja também. Sabe, não estou falando que tem coisa que não, a tecnologia tem que acompanhar. Pô, pastor, não sei o que, tocar umas músicas mais agitadas, beleza, não tem problema nenhum, mas existem algumas coisas que é prejudicial que está no mundo, que vai de forma, sabe, abstrata, bem diluída, vai fazendo parte do nosso comportamento como igreja, e aí isso é um problema. Ao invés de nós como igreja sermos um padrão de princípios e valores, né, um espelho para o mundo de princípios e valores, não, o mundo está louco mesmo, então vamos ser assim dessa forma também. Sabe, irmãos, nós precisamos amar as pessoas. Pastor, mas você não está ligado com as pessoas que eu conheço, tem uns que é muito difícil. Eu tenho aprendido, acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai... Acho não, né? A gente vai ficando mais velho e vai meditando mais na vida. O que foi que você deu risada? Sara deu risada que eu falei que a gente está ficando velho. Falei que estou ficando mais velho, não falei que eu estou velho. A gente vai amadurecendo. Sabe, irmãos? Mas fulano é difícil. Pode ter certeza, você é difícil para alguém também. Para alguém que tem uma personalidade diferente que a tua, você deve ser difícil para alguém. Deve ser difícil conviver com você. Porque eu estou falando de mim. Eu não sou uma pessoa fácil de se conviver. Às vezes eu olho para os meus defeitos, eu olho para a minha personalidade e falo, caramba, eu não merecia nem as amizades que eu tenho.
sabe, puxa, Deus me agraciou com, sabe, eu não tenho o que reclamar. Deus me deu tantos amigos, Deus me deu um corpo aqui, a igreja, espetacular. Tem pessoas que andam mais próximas de mim, que, poxa vida, nossa, sabe, Brunão, o Fê, o Léo, tem mais gente, o Vi, que eu ando um pouco mais, mas tem alguns que eu ando mais ainda, né? Poxa vida, a gente já riu junto, chora junto, e sai junto, e briga junto, e discorda junto, e mesmo depois das discordâncias tem que se aturar. Mas nós nos amamos. É muito bom amar as pessoas. Então, às vezes eu olho para esse ciclo de relacionamento que eu tenho e falo, poxa vida, Deus me agraciou tanto. Eu queria que você parasse para pensar nessa noite, as pessoas que Deus colocou no seu caminho. E agora eu estou falando especificamente da igreja, não estou falando daquele que está no caminho. Olha, quantas pessoas Deus colocou no seu caminho para te ajudar na caminhada, para transformar o seu caráter. Porque nós temos um caráter zoado, se não for Deus ir transformando, lapidando nosso caráter. Quantas pessoas nos amam, e às vezes porque a nossa personalidade não bate muito com essa pessoa, nós evitamos. Ou então simplesmente porque a pessoa para nós é chato mesmo. Ah não, puxa, me relacionar com essa pessoa é chato. Porque eu tenho entendido que a chatice também é um prisma de visão. Porque eu devo ser chato para muita gente que não se identifica comigo, eu sou chato para muita gente. Como você também deve ser chato para muita gente, e nós achamos um monte de gente chato. Quem tem amigo chato, levanta a mão, vamos lá. A maioria. Glória a Deus pelos amigos chatos. Se esse amigo chato está do seu lado, fala para ele aí, glória a Deus pela sua vida. Olha, tem mais do que eu pensava. Irmãos, o que eu estou tentando dizer é que Deus ele derrama o amor dele sobre nós. E como diz em Coríntios 13, se não houver amor, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse toda a minha riqueza para os pobres, se eu não tivesse amor, de nada valeria. A Bíblia fala. Ou não, vê para mim, é 1 ou 2 Coríntios 13? Me falhou a memória. 1 Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13 fala isso. Vamos ler junto? Já estou partindo para o encerramento, já. Primeiro Coríntios capítulo 13. Olha o que Paulo escreve. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade.
O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelhos obscuramente, então veremos verso 12, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior de todos esses três é o amor. Aleluia. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Aleluia. Amar as pessoas. Seja paciente, como nós lemos aqui, algumas características do amor. O amor é paciente, bondoso, benigno. O amor é longânimo. O amor, irmãos, ele é uma decisão, não é um sentimento. Às vezes nós confundimos assim, não, mas olha, para mim amar, eu preciso sentir um negócio. Não, você não precisa sentir nada. Você não precisa sentir nada. O amor é uma decisão. Jesus, enquanto estava morrendo na cruz, você acha que ele estava apaixonado pela gente ali? Estou apaixonado, ai que delícia, ai que gostoso, chicoteia mais. Não, joga mais azeite aqui no corte, porque, eu estou apaixonado. Você acha que ele estava apaixonado por você? Mas ele decidiu te amar. Ele decidiu morrer por você. Sabe? E Deus, a Bíblia fala isso, que prova o seu amor em Cristo. Em Cristo, o Senhor levou o amor até as últimas consequências. Para te dar graça, para você experimentar da graça dele. Ele levou até as últimas consequências. Leve o amor que foi derramado sobre nós até as últimas consequências. Decida andar em aliança com as pessoas. Decida suportar as pessoas. E não é suporte, a Bíblia fala que devemos suportar uns aos outros, mas não é ser suporte tipo assim. Já falei isso algumas vezes aqui, mas não é aquele suporte tipo assim, que saco, sabe, eu tenho que suportar o Mateus aí, que saco, mas eu tenho que suportar ele. Não, mas nada, foi um exemplo, eu gosto muito dele por sinal. Não é esse tipo de suportar, tipo, poxa, nossa, eu tenho que suportar. É ser suporte, é suportar de ser suporte, ser plataforma. Mas se envolva com as pessoas. Não é porque você acordou de mau humor, não sei quantos acordam de mau humor aqui, mas não desconte nos outros. Não desconte as suas frustrações nas pessoas. Porque todos nós temos as nossas frustrações. Se todo mundo fosse jogar as frustrações vou jogar no outro aí. A melhor coisa da vida são as pessoas. As pessoas é a única oportunidade que nós podemos ter aqui na Terra, que nós vamos experimentar eternamente. Porque, em nome de Jesus, que você consiga muito dinheiro, e um emprego bom, e que você consiga muitas coisas, mas você não vai levar nada daqui da Terra. Você não vai levar seu carro, você não vai levar seu PlayStation 5, você não vai levar. Não vai levar. Não vai levar seu dinheiro, sua conta bancária vai ficar aqui. A única coisa que nós vamos experimentar eternamente, são os relacionamentos que foram estabelecidos aqui nessa terra. E se todo mundo for para o céu, né? Tomara que você vá e tomara que eu vá também.
Eu quero que no dia do juízo final lá, você passe pro lado direito, e eu quero que Jesus me chame pro lado direito também. Esquerdo não. Esquerdo não. A Bíblia fala, né, que Jesus vai chamar do lado direito as ovelhas e do lado esquerdo o bode. Sabe, irmão, se naquele dia Jesus olhar para você e falar assim: ô Bruno, vem para esse lado de cá. Se ele apontar para o lado esquerdo dele, eu não sei se vai ter ainda a chance, mas se ele chamar você para o lado esquerdo, é na hora de você ajoelhar, se esperneia, que nem quando criança quer alguma coisa no mercado que joga no chão. É a hora, não sei se vai ter. Em nome de Jesus, sabe, irmãos, que nós prezemos o relacionamento. Quero que você se conecte aí com as pessoas que você tem aliança. Se quiser juntar as células, junta as células aí, é melhor. Junta aí as células, pode bagunçar as cadeiras. Não tem problema não. Queria terminar a gente junto aqui. A gente já vai estar servindo a ceia também. Se você não tem célula, pega. Ah, eu estou visitando, não tenho. Gruda numa célula que está perto de você aí. Fica sozinho não. Fica sozinho não. E aí? Aleluia. Olha bem para essas pessoas aí que estão com você. Você precisa se envolver com essas pessoas. Você precisa andar mais com essas pessoas aí. Já, Léo? Corpo Família lá? Eu queria que você fechasse os olhos por uns instantes e começasse a lembrar quantos momentos, talvez se você está aqui visitando, não vai se enquadrar tanto nesse exemplo, mas você pode lembrar de quantas vezes você deixou de experimentar um relacionamento saudável que Deus colocou no seu caminho. Mas sabe, você que está com essas pessoas aí que já está na igreja há um tempo, quantas vezes que você teve a oportunidade de experimentar um relacionamento saudável e passou? Falou, poxa vida, fiquei de frescurinha, meu. Fiquei de perreco e, sabe, não... Só porque não foi do jeito que eu queria. Só porque por algum motivo alguém me amou tanto que quando eu estava fazendo algo errado, me chamou a atenção. E aí eu fiquei bolado, eu fiquei nervoso porque essa pessoa me chamou a atenção. E também eu não vou me envolver. Também não vou, deixa pra lá, não vou me isolar. Quantas vezes Deus proporcionou momentos onde você poderia ter se envolvido e passou, escorreu pelos dedos? Quantas vezes? Eu quero, se você quiser fechar os seus olhos para ir meditando nisso daqui, eu quero encerrar falando alguns versículos que falam sobre relacionamento. Primeira carta a João, capítulo 4, verso 7, diz a palavra do Senhor: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então quando você ama as pessoas que estão do seu próximo, você é conhecido de Deus, você evidencia o caráter de Cristo. Colossenses capítulo 3, do 12 ao 14 diz: revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós o mesmo. E sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia!
Primeira carta de João, capítulo 4, verso 11 ao 13. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Sabe como as pessoas enxergam que Deus está em você? Quando você ama as pessoas, quando você ama o seu próximo. Deus enxerga, as pessoas olham para você. Às vezes nós ficamos entre uma crise louca na nossa cabeça, falando: olha, eu quero evidenciar Deus, eu nasci para ser a glória de Deus aqui na terra, eu nasci para andar conforme Jesus andou. E aí nós ficamos dentro das nossas crises, tentamos lutar com um monte de coisa interna dentro da gente, onde na verdade a evidência do caráter de Cristo, a evidência de Deus é amar o irmão, é amar o próximo. Efésios capítulo 4, do 1 ao 6 diz: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como dignos da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, que também foste chamado, e uma só esperança da nossa vocação. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos nós, e por todos nós, e em todos vós. Salmo 133 é conhecido também: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça do Arão, que desce sobre a sua barba, a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. Quão bom e agradável é andar em união. É como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando nós andamos em unidade, você tem um decreto de Deus na sua vida, que a bênção está sobre você e a vida para sempre. Para sempre, para sempre. Quão bom e agradável é que os irmãos andem em comunhão. Efésios capítulo 4, verso 30 ao 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Aleluia, você foi perdoado. Era uma dívida impagável, não tinha como pagar. Não, nada que nós possamos fazer pagaria a nossa dívida com Deus. Não existe uma força humana que poderia pagar a dívida com Deus, não existe, não tem como. A única saída para nós ouvimos no primícia passado isso, a única saída que nós temos é a graça. A única saída que nós temos, não existe outra saída. Não existe outra saída para a salvação, não existe outra saída para a alegria, não existe outra saída para a paz. A única saída que existe é a graça, que nós precisamos estender para o próximo, estender a graça. Gálatas capítulo 5, verso 14, porque toda a lei se cumpre em uma só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeira carta de João capítulo 4, verso 20. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, o qual vê, como pode amar a Deus que não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ame a pessoa que está do seu lado, ame a pessoa que está no seu caminho, ame sua família, ame seus pais, obedeça seus pais. Nós temos muitos jovens aqui que ainda moram com os pais. Obedeça seus pais. Ah, pastor, mas você não está ligado com meu pai, com mas eu não moro com a tia, sei lá com quem que você mora. Alguém que exerce autoridade sobre a sua vida, respeite essa pessoa, obedeça essa pessoa. A Bíblia diz, é o primeiro mandamento com promessa: honra o seu pai e a sua mãe, para que te vá bem os dias na terra. Ame seus pais, ame sua família. Ah, mas tem um monte de chato também. Na minha família também tem uns chatos lá. Tá entrando mais um aí, quase aí que...
Eu amo você, Lu, eu amo você. Tô feliz porque minha irmã vai casar. Eu amo você. Tava conversando com meu pai e falei, é um dia da caça do caçador, né? Não, o Lu é uma benção, eu falo brincando com ele, mas ele é uma benção. Brincando mais ou menos, né, Lu? 1 João capítulo 2, verso 9. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aquele que odeia o seu irmão é que nem cego, não sabe para onde está indo. As trevas cegam os olhos. João capítulo 17, Jesus estava orando por nós. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Você sabia que, não sei se você já ouviu isso, mas o quanto você acha que o Pai, Deus, ama Jesus? Dessa mesma medida Ele ama você também. Da mesma forma que Deus Pai ama Jesus, Ele ama você também. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8 ao 10. Cada um administre os dons que recebeu para com o outro, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia. Fala para a pessoa que está junto com você, fala assim: meu irmão, existem dons na sua vida que vão ser usados por Deus para edificar a minha vida, e existem dons na minha vida que foram colocados por Deus para edificar a sua vida. Eu preciso de você, e você precisa de mim. Eu preciso te amar, e você precisa me amar também. Nós precisamos ser um só corpo, andar em uma só fé, um só batismo, porque existe um só Senhor e um só mediador. Aleluia. João capítulo 13, Jesus fala isso. Quero encerrar falando desse verso aqui. Evangelho de João capítulo 13, Jesus falou: olha, um novo mandamento vos dou, que vos amem uns aos outros, como eu vos amei a vós, e que também vós vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aleluia. Queria que com os olhos fechados você tivesse um tempo para orar por essa pessoa que está do seu lado. Se você não conhece ela, você pode perguntar o nome agora, não tem problema. Senhor, nós queremos te buscar nessa noite. Nós queremos ir muito além, Pai, de uma superficialidade de igreja. Nós queremos ir muito além, Senhor, de reuniões, simplesmente reuniões de célula ou reuniões num domingo no culto. Nós queremos ir muito além disso, Senhor. Teu Espírito, que é o elo da nossa conexão, que é o penhor da nossa herança, nós pedimos: Espírito Santo, derrama sua comunhão sobre a igreja, derrama sua comunhão sobre nós. Nós queremos andar e conhecer o Senhor cada vez mais, e quanto mais te conhecemos, nós queremos estender a graça para o próximo. Nós queremos estender a graça para o irmão, nós queremos estender a graça para aquele que está no caminho, nós queremos estender a graça para os nossos relacionamentos, nós queremos andar, Senhor, conforme o Senhor andou na terra. E a palavra diz diversas vezes que o Senhor era movido de íntima compaixão. Nós queremos ser movidos para com o próximo de íntima compaixão também. Nós não queremos, Pai, ser egoístas. Tira todo o egoísmo de nós, tira todo o egocentrismo. Nós queremos pensar no outro, nós queremos pensar assim como o Senhor pensou em nós também. Nós queremos, Senhor, estender a graça, nós queremos ampliar o seu amor. Nós não queremos, Senhor, viver numa caixinha fechada. Nós queremos que o seu reino venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade.
Da mesma maneira como ela é feita no céu, nós queremos que ela seja feita na terra, através de nós, em nós e através de nós, em nós e através de nós. Espírito Santo de Deus, nós queremos orar. Eu oro pelos meus irmãos, Pai, que eles cresçam em maturidade, cresçam em discernimento, em nome de Jesus, que cresçam no caráter do Senhor, como nós lemos na palavra hoje, Pai, que nós não sejamos uma igreja onde nós tenhamos atitude de menino. Paulo falou isso: enquanto eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino, andava como menino, me comportava como menino. Mas agora que eu estou maduro, agora que eu entendo, agora que eu conheço o Senhor, eu consigo decidir amar. Senhor, a Bíblia diz em Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Como assim, pastor? Assim como você amola uma faca com outro ferro, o ferro afia o ferro, e a faca é aperfeiçoada, o homem aperfeiçoa o outro homem. Você nasceu para aperfeiçoar os relacionamentos que Deus te colocou, e para ser aperfeiçoado através desses relacionamentos também. Você não nasceu para viver isolado. Aquele que se isola, a Bíblia diz, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ame as pessoas. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Sabe, irmãos, eu tenho pensado nesse verso de João 17. Se você tiver curiosidade na sua casa também, João capítulo 17, é Jesus orando por nós. E por vezes Jesus fala assim: olha, para que o mundo, que eles sejam um, para que eles andem em unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Seria redundante aqui, eu creio que todo mundo aqui, se eu perguntasse, levantaria a mão. Quem quer que as pessoas olhem para você e vejam Jesus? Sabe, existe um tempo onde o egoísmo tem tomado conta do coração dos homens, e a igreja precisa ser relevante nos relacionamentos. E você está numa igreja que você pode ser relevante nesses relacionamentos. Aleluia. Eu queria pedir para o pessoal da ceia, pode ficar aí mesmo em vez de vir aqui. Você fica aí junto com o pessoal. Senhor, nós abençoamos o pão, abençoamos o cálice. Tua palavra diz que nós deveríamos tomar da ceia em memória do Senhor. Espírito Santo de Deus, não permita que nós venhamos tomar da ceia sem discernir o seu corpo, porque a tua palavra fala também que aquele que toma sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. Então, abre os nossos olhos para entender que o seu sangue foi derramado e a sua carne foi moída, para que hoje nós tivéssemos paz para com Deus e paz para com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos verdadeiramente um ministério, os dons que o Senhor colocou em nós, as qualidades que o Senhor planejou para a nossa vida, nós queremos que elas sejam evidenciadas de uma maneira relevante, aonde o mundo creia que o Senhor foi enviado, em nome de Jesus. Amém. Pode entregar para o pessoal. Espere todo mundo pegar. Recebi um novo coração. Quando você vai pegando aí, canta para a pessoa que está do seu lado. Se você quiser sair do seu lugar e cantar com outra pessoa, é isso aí.